começar, eu vou apresentar aqui o, um roteirinho. Então, boa noite aí para vocês. O que é isso? Peraí, deixa eu só apresentar a tela aqui para vocês, para a gente usar o... Estão vendo minha tela? Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer agora. Eu fico assim, mas eu não vou ver vocês. Vocês estão me... Eu não vou ver nem se vocês falarem alguma coisa no chat. O que eu faço, Deus do céu? Ah, não, já achei, já sei, eu acho. Gente, eu não sei fazer esse treco. Gente, eu desisto. Vocês estão com o roteiro aí, né? Eu vou falar só. E aí eu sigo o roteiro aqui pelo celular também. Que eu não sei como botar o trem aí. Eu não aguento mais a tecnologia. Eu gravei uma aula para vocês perfeita sobre hoje. E aí eu editei ela, ela tava super ótima, super engraçadinha. E aí passei horas editando. Aí meu celular deu um chute e aí perdi tudo. E aí eu fui dormir quase chorando, assim. Eu falei, gente, não acredito que eu perdi todo o meu trabalho. Mas enfim, aí por isso que estou aqui ao vivo com vocês. Quero para o quê? Tá tudo gravado, bonito, editado, enfim. Gente, boa noite. Eu queria pedir para vocês, se eu começar a falar muito rápido, vocês me dão um toque, porque vendo as aulas eu percebi que eu falo muito rápido e acho isso problemático. E por favor, interajam comigo, tá? A gente vai ter o tempinho lá da monitoria, que não vai ser gravado, que eu acho que vocês se sentem mais confortáveis, mas vão me dando toques aí.
Então, meu nome é Rafael Edgar, sou professor de Sociologia e Filosofia de vocês, e hoje a gente vai ver um negócio que cai muito principalmente no Enem, assim, embora o tema da aula seja empirismo, né, que é isso que a gente vai ver, isso está dentro de um outro assunto, que é a teoria do conhecimento, que é esse lugar que é bastante explorado pelo Enem, vocês vão ver que não é nada muito... enfim, jeitos diferentes de olhar para o que a gente já vem falando desde o começo da história da filosofia, tá? Então, o retomando aqui, né, só para a gente vir sempre nesse caminhando, assim, para não pegar nada do nada. Vimos na aula passada o primeiro filósofo da modernidade, René Descartes. Sua filosofia ficou conhecida por ser extremamente racionalista e pelo desenvolvimento do método da dúvida metódica. Então, lembra da última aula que a gente conversou, de que era uma busca racional de tentar alcançar o conhecimento através da dúvida. Então, como na questão que a gente trabalhou, não é que eu deixo de me questionar com relação a determinadas coisas para chegar na verdade. Não, é pela dúvida. A dúvida seria o terreno, o solo, onde essa verdade mais confiável iria surgir. Então, eu desconfio de todas as crenças, de todas as concepções de realidade que eu tenho sobre qualquer coisa e tento chegar a partir daí, questionando tudo, né, duvidando de tudo, numa verdade que para o Descartes foi o penso logo existo, né, que a única coisa que ele não poderia duvidar é de que ele pensava, é de que ele duvidava. Então, se ele duvidar uma forma de pensar, então penso logo existo. Um conhecimento confiável. Hoje iremos conhecer um grupo de filósofos que se opuseram ao racionalismo, afirmando que todo conhecimento é adquirido através dos órgãos dos sentidos, isto é, por meio da experiência. Então, vamos voltar, vamos pensar no começo da história da filosofia, porque isso aparece no começo da história da filosofia, quando, por exemplo, Platão, ou mesmo vamos ficar em Platão, que eu acho que fica mais fácil. Quando Platão, por exemplo, afirmava que o conhecimento estava o quê? No mundo inteligível, no mundo que ele era metafísico, que ele estava para além do físico. Então, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Ai. E. Peraí. Então, lembrando no começo, quando Platão afirmava que o mundo ele podia ser alcançado, o mundo verdadeiro. Oi, Jéssica, boa noite. O mundo verdadeiro. Boa noite. A gente acabou de começar, tá? Aí vocês estão com o roteirinho aí, né, gente? Eu ia apresentar ele, mas não consegui. Que o mundo verdadeiro para Platão seria o mundo que está para além das nossas sensações, que as nossas sensações elas seriam enganosas, que elas nos trairiam de alguma maneira. Então era só através da razão, da racionalidade que a gente poderia alcançar um mundo onde as ideias eram mais puras, eram mais reais. Então aqui a gente tem uma atualização um pouco dessa discussão, porque aí o Platão estava falando, lembra da imagem lá que eu sempre trago para vocês, porque eu acho ela bastante ilustrativa, da escola de Atenas, de Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. Então, eles são uma versão antiga dessa contraposição entre racionalistas e empiristas, onde só Platão está apontando que a verdade está no mundo das ideias, através da razão, e Aristóteles, por mais que ele não negue a razão, ele diz que os sentidos têm os seus valores, a gente apreende o mundo através do sentido. O mundo sensível ele não é mentiroso, ele tem camadas, e a gente pode acessar a essência das coisas através da racionalidade, mas partindo do mundo concreto, e não de um mundo imaginado, um mundo fora da realidade que a gente vive. Então, só fazendo uma revisãozinha desse processo, porque é basicamente o que a gente vai tratar hoje. Então, a teoria do conhecimento, que é onde essa discussão está inserida. Então, quando a gente está falando de teoria do conhecimento, a gente está falando de um setor da filosofia. Então, vamos lá, que esse é um tema importante. Quando a gente está falando de teoria do conhecimento, a gente está falando de um setor da filosofia que é um campo de análise da filosofia, que procura entender o que é o conhecimento e como conhecemos os objetos do mundo. Então, é um campo que ele surge na tentativa de responder essas perguntas. Como que se produz o conhecimento? Como que se dá o conhecimento? Se é que o conhecimento é possível. Então, se o ser humano ele é capaz de conhecer, de gerar conhecimento sobre o mundo, como que esse conhecimento se dá? Então, a teoria do conhecimento é essa pergunta que norteia esse setor da filosofia, que é a teoria do conhecimento. Então, aí a gente tem essas respostas, né? Para os racionalistas, o conhecimento já nasce conosco, ele é inato.
e vamos tomando consciência dele, vamos rememorando esse conhecimento, esse conhecimento vai sendo despertado através da relação com o mundo, mas o conhecimento ele já vem, ele já nasce conosco. Já para os empiristas, eles pensam que o conhecimento é o resultado da interação entre o sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito consciente, o sujeito que conhece, e o mundo que é conhecido. Então, é a minha relação, enquanto sujeito portador de uma consciência, com o mundo. Então, a minha interação com o mundo vai gerando conhecimento, conforme eu toco nas coisas, sinto a temperatura das coisas, vejo as coisas, enfim. Acho que essa imagem com relação ao empirismo, ela é muito ilustrativa, que eu coloquei aqui em cima, que é um cérebro formado por órgãos dos sentidos, né? Então, esse é o princípio. Então, tudo aquilo que a gente tem enquanto informação, enquanto conhecimento racional, mental, é formulado, é produzido pelos sentidos, tá? Vem dos sentidos. E aí, a teoria do conhecimento... O método adotado pela teoria do conhecimento, para tentar responder essa questão, né, de como o ser humano conhece, e se é possível conhecer, organiza-se em duas partes, chamadas fontes primárias e possibilidades de conhecimento. Fontes primárias é isso que a gente acabou de conversar. Então, qual é a fonte do conhecimento? A fonte primária do conhecimento é a razão ou é a experiência? Então, basicamente é isso. Então, a teoria do conhecimento se divide em dois, tem um método que a divide em duas partes. Fontes primárias, que é a fonte do conhecimento, da onde que parte esse conhecimento, se é da razão ou da experiência, ou possibilidades do conhecimento. Possibilidades de conhecimento. Então, vamos falar um pouco mais detalhadamente da fonte primária. Acredito que já esteja claro, mas só para fixar. E aí, aqui tem uma imagem para vocês, que é do racionalismo, que está relacionado às fontes de conhecimento, às fontes primárias de conhecimento, que é o racionalismo, e o empirismo, e no meio tem um quadradinho vermelho com o Kant, que é quem a gente vai ver na próxima aula, porque ele meio que juntou ele criou uma terceira coisa a partir dessas duas. Então, juntando o empirismo e o racionalismo, ele construiu uma terceira possibilidade, tá? Então, as fontes primárias dizem respeito à origem do conhecimento, podendo ser racionalistas, ou seja, a origem do conhecimento seria inata e metafísica, ou empiristas, cuja proposta é que todo conhecimento provém da experiência por meio dos órgãos dos sentidos. Então, é disso que a gente vem falando desde o começo dessa aula, né? Vem da onde? O conhecimento da razão ou da minha relação com o mundo. Com relação às possibilidades do conhecimento, que é a segunda parte desse método que divide a teoria do conhecimento, eles postulam que, antes de você questionar as formas do ser humano conhecer o mundo, cáspita, primeiro a gente tem que questionar se é possível ao ser humano conhecer a realidade. Então, antes de dizer, por qual caminho, você tem que dizer, mas é possível traçar esse caminho? Esse caminho, né, que seria o conhecimento, é possível traçar esse caminho de aquisição do conhecimento? Então, essas possibilidades do conhecimento dizem respeito a isso. Então, são três. São o dogmatismo, que eu coloquei aí, ingênuo e crítico, só para vocês saberem que existe, mas não é uma questão tão fundamental. Então, o ingênuo está relacionado porque dogmatismo diz respeito, ele responde à pergunta das possibilidades do conhecimento da seguinte maneira: sim, a gente pode conhecer a verdade, a gente pode ter o conhecimento. Ter o conhecimento, gente, está relacionado a isso, a chegar numa verdade, alcançar uma verdade, saber o que a realidade é de fato. Então, o dogmático acredita que sim, a gente pode ter o conhecimento. E é ingênuo e crítico no sentido de, ingênuo baseado no senso comum, em crenças, etc., e o crítico baseado na razão, enfim, experimento lógico, umas coisas tipo meio senso comum e senso crítico. Que acredita que o ser humano é capaz de alcançar a verdade. O ceticismo duvida e nega a possibilidade humana de conhecer a verdade. Então, a gente pode até se referir um pouco lá aos sofistas, não sei, só para ir trazendo também fazendo uma revisãozinha, né? Então, os sofistas, que eram aqueles que, diferente de Sócrates, que acreditava na verdade, que acreditava que era possível alcançar, acessar uma verdade, os sofistas acreditavam que não dava para chegar numa verdade, logo ganhava quem argumentasse melhor. Então, os céticos, eles não acreditam que é possível ao ser humano conhecer a verdade. Então, não faria nem muito sentido falar em racionalismo
o empirismo, já que a gente não poderia conhecer a realidade. E o criticismo, que é a teoria kantiana, que admite que algumas coisas, algumas verdades a gente pode alcançar e outras a gente não pode. Então, sobre o criticismo a gente vai falar mais na aula que vem, que é sobre a teoria kantiana. E então, só fazendo um apanhado, a gente tem a teoria do conhecimento, que, relembrando, é um tema muito caro, porque aparece bastante nas questões do Enem, junto com algumas outras coisas, né, mas essa tem uma expressividade grande na prova. Então, a teoria do conhecimento, ela é um setor da filosofia que busca entender as possibilidades do homem de alcançar uma verdade, de conhecer o mundo, de alcançar um conhecimento confiável sobre o mundo. E ela se divide, tem um método que se divide em duas partes. A primeira, que são as fontes primárias, dizem respeito à nossa maneira de conhecer. Quais são as fontes do conhecimento? A razão, então é através da razão que eu consigo acessar o conhecimento, ou através dos meus sentidos, através da empiria, da experiência. E as possibilidades do conhecimento fazem uma pergunta anterior às fontes desse conhecimento, que é: será que a gente pode conhecer o mundo de fato? Será que a gente pode alcançar alguma verdade sobre o mundo de fato? E aí a gente tem os dogmáticos, que acreditam que sim, a gente pode alcançar essa verdade, os céticos, que dizem que não, a gente não pode alcançar essa verdade, e os críticos, que acham que algumas verdades a gente pode conhecer, outras a gente não pode. E aí eu só deixei mais uma outra definição aqui do empirismo para a gente tá mais robusto aí, essa ideia. E uma coisa, gente, importante é sempre pensar, que eu acho que eu falo bastante também disso, nas coisas de forma junta, entende? Para vocês não precisarem decorar blocos de informações. Então, pensar no empirismo e no racionalismo como coisas que se relacionam, que conversam uma com a outra. Então, elas duas dizem respeito a um campo maior, que é a teoria do conhecimento. Então, você pensa em uma, você consegue pensar na outra. Então, você consegue criar caminhos, conexões de sentido, lógicos entre uma coisa e outra, para não precisar ficar decorando informação, sabe? Então, o empirismo é uma corrente da teoria do conhecimento que acredita que todo conhecimento advém da experiência. Assim, todo conteúdo presente em nossa consciência, então a imagem lá do cérebro com os órgãos dos sentidos, teria vindo por intermédio dos órgãos dos sentidos. E aí aqui tem três dos principais empiristas. O primeiro, que horas são? O primeiro é o John Locke, que eu acho que é uma figura bem famosa aí na história da filosofia, porque ele também está relacionado, ele tem uma história aí com o liberalismo, enfim, que embora não seja o nosso tema, importante destacar. E ele é um dos principais representantes do empirismo, né? E ele é autor de uma frase muito famosa, que é que o homem é uma tábula rasa, uma tábula em branco. Tábula rasa. O que tábula rasa não faz? Enfim, mas a ideia é a ideia de uma folha em branco. Eu estou em dúvida agora com esse negócio de tábula rasa, se eu misturei informações. Mas a ideia é que o ser humano é uma folha em branco. A gente não tem nada que venha com a gente quando a gente nasce. A ideia de uma folha em branco é que você escreve o mundo, as experiências que a gente vai tendo com o mundo, vão escrevendo nessa folha em branco que somos nós, as informações, o conhecimento. Então, o conhecimento é escrito pelo mundo através da experiência. Então, a gente, através dos órgãos do sentido, vai se relacionando com esse mundo e vai gerando conhecimento através dessa relação com o mundo, tá? Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que a gente é acho que é tábula rasa mesmo. Ou uma metáfora mais presente para a gente, né, de uma folha em branco. E aí o autor, ele fala de ideias sensoriais simples para se referir às impressões sensoriais que o sujeito tem do mundo e de reflexão para se referir ao processamento mental dessas impressões. Então, o que isso quer dizer? Gente, não dei pausas, né? Mas, enfim, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se tá tudo bem. Se quiserem se manifestar, senão eu vou seguir. Beleza, calma. Então vamos lá. Aí o Locke, ele faz a distinção entre essas duas categorias, né? As ideias sensoriais simples e a reflexão. As ideias sensoriais simples é a relação direta com
com algo que com a relação direta com algum objeto no mundo. Então, por exemplo, chego perto do fogo, sinto a sensação de calor que o fogo proporciona, e isso é uma ideia sensorial simples, ela acontece na relação direta ali com o objeto, captada pelos meus órgãos de sentido, né, pelos meus órgãos sensoriais. A reflexão é o diálogo, é a relação que acontece entre essas impressões dentro da minha mente, da minha consciência e tal. Então, não é que as imagens, as impressões que a gente tem aqui, as cores que a gente vê, o cheiro que a gente sente, vai e fica lá representado na consciência do jeito que você viu. Não, existe uma relação ali entre elas. Os sentidos, eles se relacionam entre si. As impressões que a gente tem, essas impressões simples, sensoriais simples, elas se relacionam entre si, elas conversam entre elas, gerando esse processo de reflexão. Então, isso é uma coisa que o autor coloca, né? Que o Locke coloca, ideias sensoriais simples e reflexão. A gente vai ver que o Hume tem uma questão parecida também. Então, um outro empirista famoso é o David Hume, e o autor levou os princípios empiristas até as últimas consequências, que ele era profundamente crítico ao racionalismo, né? Então ele não acreditava mesmo que a gente nascia com coisas inatas, com pensamentos, com ideias, né? Com conhecimento inato. E ele desenvolve um método de raciocínio que divide a experiência sensível humana, ou seja, a experiência sensorial, em duas partes, impressões e ideias. Então, um pouco nesse sentido que o Locke traz, impressões são aquilo que o mundo imprime em nós diretamente. Então, eu estou tendo uma relação ali com a luz, então ela está um pouco forte, está me cegando um pouco. E então, isso é uma impressão. Então, o gelado que eu sinto da água, isso é uma impressão. Sei lá, dor que eu sinto quando eu caio, bato o joelho, bato alguma parte do corpo, é uma impressão, algo que o mundo imprime em mim através do meu sentido, dos meus órgãos de sentido. E as ideias seriam, ele usa aqui uma metáfora que eu achei muito boa, que é a lembrança das impressões. Então, quando eu conto para vocês, então eu caí, bati minha perna, eu estou contando uma ideia, uma lembrança de uma marca que o mundo me gerou. Então, todas as ideias, elas seriam um reflexo, uma lembrança das impressões que a gente vive no mundo, que o mundo desperta na gente, tá? E elas são sempre mais fracas, então a impressão que eu tenho quando eu me machuco, a dor que eu sinto, ela é muito mais forte do que a lembrança da dor. Então, quando eu lembro da dor, isso não é tão intenso quanto a experiência imediata ali, com a sensação de dor, tá? E aí depois a gente vai ver uma questão também, mas eu vou deixar para falar disso quando a gente chegar na questão. Uns desdobramentos aqui desse processo. E por último, Francis Bacon, que é um autor também muito famoso, até porque ele está na história do empirismo, né? Até porque ele está muito relacionado com a construção da ciência como a gente conhece hoje. E aí tem essa frase conhecida dele, que inclusive tem uma questão que eu vi que traz essa frase aí como um disparador aí, que é saber é poder. Então ele foi o primeiro grande filósofo do método filosófico científico da indução. Eu vou explicar um pouco para vocês esse processo da indução. Então, o autor considerava que o conhecimento poderia ser obtido através do rigor e da repetição de experiências e pode ser controlado por meio da observação metódica do ser humano. Então, o método da indução, ele consiste em você fazer experiências concretas. Então, você realizar experimentos, né? Então, por isso, o Francis Bacon é conhecido como o pai da ciência, do método experimental, que é esse método que trabalha com experimento. Então, você cria uma situação onde você tenta minimamente controlar ali as condições daquela situação, a fim de tentar comprovar, a fim de tentar provar alguma teoria, alguma hipótese, alguma coisa que você... alguma verdade que você acha que de fato existe, assim. Então, diferente, por exemplo, da filosofia, que não tenha uma observação concreta do mundo, não que não tenha um rigor para
para afirmar certas verdades para o mundo, mas ele não tem um caráter experimental. Você não precisa fazer uma experiência de laboratório para dizer, não, ó, é assim que isso funciona. Você pode fazer uma relação de ideias e comentar, ó, porque fulano disse isso, ciclano disse aquilo, então a gente pode dizer essa terceira coisa. Mas está tudo ali muito num campo mental, metafísico. A ciência, e por isso que o Francis Bacon é tão importante, ele traz esse método da indução, que é partir de experiências concretas, de experimentos, de observação, perceber as coisas que se repetem, e daí você pode afirmar. Então, eu crio uma experiência controlada hipotética, né, pensando, tipo assim, bem de uma forma aberta, assim. Então, eu vejo que o Sol nasce no leste hoje, aí o Sol nasce no leste amanhã, e nasce depois da manhã, nasce... Então, vendo isso uma certa quantidade de vezes, eu posso afirmar que, tipo assim, não, então o Sol nasce no leste. Então, tudo que eu afirmo com base em observação, em repetição, em controle. Então são tudo coisas que a ciência valoriza, né? Então, essa observação metódica, você observar alguma coisa de forma sistemática. Então, você cria procedimentos ali. Então, não sei quem tem interesse aí dessas áreas acadêmicas que trabalham com laboratório, assim, é exatamente, tipo, um artigo científico, por exemplo, quando você vai escrever, você tem que escrever um método que você vai utilizar, tipo, como que você vai fazer, tipo, sei lá, a gente tinha que tem, né, um laboratório com ratos, né, então, tipo, tinha que descrever lá como que você vai fazer, quantos dias você vai deixar o bicho lá, e o que você vai testar com aquele bicho, então, a ideia é ser o procedimento mais controlado possível. Então, por isso que essa questão do controle é muito forte para a ciência, enfim. E ele é fundador do método experimental, é uma ciência moderna. Tem uma questão que o pensamento ecológico contemporâneo, pensamento mais ambientalista, né, é muito crítico ao pensamento do Bacon, a figura dele, né, porque ele tem frases muito complicadas, assim, tem uma frase dele que é famosa também, que fala que a gente tem que torturar a natureza até que ela revele todos os segredos dela. Então, essa questão também do saber é poder, no sentido da gente conseguir ali descobrir todos os mecanismos. Então ele tinha um olhar muito como se a natureza fosse uma máquina e descobrir os mecanismos ali que fizessem essa natureza funcionar para que a gente pudesse utilizar aquilo a nosso favor. Então tinha um olhar para a natureza muito utilitário, assim. Então eu, pelo menos, quando eu penso, sei lá, em esses testes laboratoriais com animais, que hoje em dia, embora tenha algumas regulamentações, né, ainda assim eu acho que tem algumas coisas complicadas, mas antes era mais ainda. Então, tipo, se dava choque, se fazia muitas coisas muito bizarras, assim, com animais. E para mim é a materialização dessa ideia de torturar a natureza para que ela revele seus segredos, assim. Então, você vai lá, tortura o bicho para conseguir, sei lá, no caso do rato, entender princípios comportamentais, sabe? Então, tipo, o comportamento humano. Então, tem muita crítica, assim, com relação a essa visão de mundo dele, assim, de utilizar a natureza, enfim, enfim, vocês entenderam, não estou achando outro exemplo. E aí tem uma outra coisa importante de lembrar sobre ele também, é que ele desenvolveu uma teoria dos ídolos, que diz respeito a uma série de crenças e hábitos mentais que afastam o sujeito do conhecimento verdadeiro. Então, seriam como se os ídolos seriam coisas que nos atrapalham de acessar o conhecimento verdadeiro. Não precisa saber necessariamente, que eu não vi nada pedindo coisas específicas, assim, os ídolos da tribo são quais. Eu vou falar aqui só para vocês saberem, mas tentem associar a figura do Bacon com essa ideia da criação da teoria dos ídolos, porque isso apareceu em algumas questões. Então, os ídolos da tribo seriam condições humanas do intelecto, do próprio funcionamento do intelecto humano, que por si mesmo turvaria o conhecimento. Então, a gente precisaria lutar contra a nossa própria natureza do intelecto humano, que por si mesmo teria a tendência de turvar algumas coisas, de comprometer algumas informações. Os ídolos da caverna seriam, porque aí os ídolos da tribo estão falando enquanto espécie, né? Os ídolos da caverna seria mais individual, seria subjetivo, seria as nossas crenças individuais, subjetivas, que comprometem o nosso entendimento da realidade, o acesso ao conhecimento verdadeiro.
Os ídolos do foro, que é do mercado, ou os ídolos da, sei lá, espaços públicos também pode ser, tem a ver com a palavra, com a comunicação. Então, como que a palavra, né, a linguagem, ela carrega, ela é muito passível de erro, de desinformação. Então, tipo, é, as pessoas podem facilmente se confundir usando uma palavra que não é aquilo, ou tendo um outro entendimento sobre uma mesma palavra. E, enfim, os ídolos do foro, né, do mercado, dizem respeito ao quanto o caráter não confiável da comunicação, da linguagem. E os ídolos, por fim, os ídolos do teatro, eles dizem respeito ao conhecimentos que são legitimados por um dado grupo, por uma dada sociedade. Então, aquilo que é legitimado, que está instituído, que é hierarquicamente colocado. Então, por exemplo, a gente tem na nossa sociedade a ciência hoje como um grande veículo legitimado socialmente de conhecimento. Embora muitas pessoas acreditem ainda que a Terra é plana, hoje em dia a ciência tem muita preponderância, assim, como já foi num outro momento a Igreja Católica, por exemplo. Então, mas o que a gente tem que pensar é que a ciência ela não é passível ela é passível de erro. Então, por exemplo, os ídolos do teatro seriam essas informações que vêm por meio de uma autoridade, mas que elas não necessariamente são verdades. Você só acredita porque aquilo veio de uma autoridade, você só acredita porque é a ciência que está falando. Então, foi comprovado cientificamente, sendo que a ciência não trabalha com verdades absolutas, né? A ciência trabalha com conhecimento que ele é o tempo todo renovado. Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Amanhã pode surgir alguém que pode dizer uma coisa e, de repente, nada do que a gente acreditava, que dizer que nada do que a gente acredita é do jeito que a gente acredita. Haja visto, por exemplo, exemplos que a gente tem muito emblemático da física, que até então a mecânica lá era o top das galáxias, aí chegou a física quântica. Eu acho que é essa a relação. Não tenho certeza se é da mecânica exatamente. Mas aí chegou a física quântica e destruiu todo o sistema e teve que construir um outro sistema baseado naqueles novos conceitos que tinham sido introduzidos. Então, os ídolos da caverna dizem respeito, os ídolos do teatro dizem respeito a isso, esse conhecimento que é socialmente legitimado, então só por esse veículo dizer, então aquilo automaticamente se torna verdade e as pessoas não pensam necessariamente se aquilo faz sentido ou não, enfim. Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro. Não sei se vocês têm alguma dúvida aí com relação ao conteúdo. Lembrando que essa parte aí de essas definições mais precisas dos ídolos não é uma questão tão relevante assim de saber. Eu só quis trazer aqui para vocês mesmo. Mas a ideia da teoria dos ídolos é uma coisa que é bom ter essa referência. Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui. E obrigado aí pela aula, para quem for assistir depois, né? E aí a gente fica agora com a monitoria, tá? Meu Deus.